Já quero perguntar, vamos lá, de que maneira as inovações tecnológicas, elas têm realmente se tornado os processos judiciais e extrajudiciais mais rápidos, transparentes e justos? Muitas pessoas são a favor, algumas outras contra, porque acham um pouco mais difícil, mas eu quero saber o que você acha na sua ótica. Pois é, eu vou começar com um pequeno testemunho meu, assim, quando eu comecei quando estava na faculdade ainda e fiz o meu primeiro estágio, eu fiquei muito decepcionado, porque a gente vê ali na faculdade o direito, bacana, bonito e tal, mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que o processo era de papel, tinha muita burocracia, muito carimbo, muito grampo, muita fita gomada na capa, quem é aí do judiciário sabe disso, eu estagiei no fórum. Então assim, eu fiquei um pouco decepcionado, um pouco com essa burocracia de como às vezes o direito não se efetivava, como muitas vezes era distante do cidadão porque as pessoas não entendiam, né? E aí eu, me incomodado, eu desenvolvi um protótipo na época do que seria um processo judicial eletrônico. Na época o processo era de papel, né? Rapaz, tu já tinha essa mentalidade. Pois é, muita gente dizia assim, olha, isso aí é muito bonito, via o protótipo, ficava assim... Mas tipo assim, tá longe da realidade. 30 anos, né? Isso vai acontecer e para minha felicidade, poucos anos depois, a gente já era uma realidade aí no Brasil, o processo judicial eletrônico. Então, assim, ele já trouxe vários ganhos. Por exemplo, ele traz o processo fica mais acessível. Você não precisa ser um advogado que vai ao fórum para ver o processo num balcão. Sim. Você pode acessar da sua casa. Então, o cidadão pode acessar. Outra coisa é que ele é 24 horas por dia, né? Ele economiza papel, ele economiza procedimento. De lá para cá, evoluiu tanto essas tecnologias que vão muito além do processo eletrônico. Então, a gente tem ferramentas hoje que tornam, não só ferramentas, mas aprendizados, assim, que tornam esse processo mais acessível. Então, a ideia hoje é ter um esforço aí, tanto do judiciário, como da iniciativa privada, como dos advogados, de tornar, por exemplo, um processo mais simples para a população. Então, assim, uma linguagem mais simples, sem tanto latim, sem tanto juridiquês, que uma pessoa possa ler uma sentença, né, que é uma decisão judicial, e possa entender. Inclusive, recentemente teve uma reforma aí, por exemplo, nas ementas, que a gente chama, que é um resumo da decisão, que a pessoa possa ler um resumo da decisão, não só daquela dela, mas de outros casos, para ele poder balizar. Então, assim, linguagem simples, usar elementos visuais, né, para que as pessoas possam entender melhor, usar o que a gente chama de jurimetria. Então, você tem vários. Hoje a gente vai falar aí durante a nossa conversa, a gente pode aprofundar um pouco elas, mas assim, tem várias ferramentas que tornam o processo mais rápido, mais econômico, mais célere, mais eficiente, em benefício do cidadão. Que interessante, viu, gente? É porque às vezes a gente tem aquela mentalidade de que, na verdade, tudo isso que é eletrônico vai nos trazer mais malefícios, porque é mais complicado, a gente tem que entender, a gente não sei o quê. Mas, por outro lado, você ganha tempo, você na verdade, melhora tudo, acredito eu, né? Porque você otimiza o seu tempo e muito mais. E aí, durante tudo isso, eu queria também que você falasse um pouquinho, já que você está falando de ferramentas, fale um pouquinho sobre como você enxerga essa evolução. Você que no tempo atrás, durante a sua faculdade, você já teve esse pensamento e você vendo hoje tudo isso acontecendo. É como se tudo que você tivesse pensado no começo está acontecendo hoje atualmente, né? Está acontecendo hoje e foi muito além da minha imaginação, né? Então eu fico feliz em ver esse progresso da tecnologia e realmente torna a dinâmica do trabalho mais interessante. E o que é legal? Porque tanto ele facilita para o juiz, para o promotor, para o advogado, mas também facilita para o cidadão com as ferramentas extrajudiciais. Então, você, por exemplo, pode ter contratos inteligentes, né, que são chamados smart contracts, que você pode, ao invés de ter um litígio e ir para a justiça, você pode ter informações mais visuais ou informações até jurisprudenciais, em alguns casos, que você diz assim, puxa, eu acho que eu não vou litigar porque eu acho que a outra parte, apesar de eu discordar, ela está justa ali no direito dela, ou eu tenho pouca chance, ou eu tenho boa chance, eu vou buscar meu direito. Então, assim, essas evoluções, elas vão aproximando o cidadão, tornam e aí o que é que ela faz? Ela tira tanta burocracia que a gente vai para a essência do direito, que é a matéria, as teses, as discussões, a criatividade, o convencimento, o estudo, a ciência do direito, ela fica maior quando a gente elimina um pouco essas ferramentas. E tem uma coisa, né? A gente falou de judicial, extrajudicial, mas no Brasil tem uma coisa assim, você ganha e não leva. Você tem a sentença, mas não consegue. Então, existem também ferramentas que o judiciário utiliza, e a iniciativa privada também, que ajuda você a efetivar aquele seu direito. Você ganha e pode levar também.
Olha que interessante, né, gente? E eu queria saber também um pouquinho, se você podia dar alguns exemplos, por exemplo, de como a tecnologia ela tem facilitado não só o trabalho dos advogados, mas também o caminho aí para as pessoas que buscam seus direitos na esfera judicial e extrajudicial, que é justamente o que a gente estava falando anteriormente sobre essa questão que muitas pessoas acham que pode ser difícil, né? Pois esse é, acesso. o Brasil é um celeiro em tecnologia e inovação, e na área do direito, como a gente tem muitos profissionais de direito, né, aqui, também a gente tem muitas ferramentas que facilitam. Então, começando, por exemplo, de formas extrajudiciais de resolver conflito. Você pode buscar hoje portais de internet, que você pode fazer a sua denúncia, que você pode ter audiências virtuais e ter acordos. Então, assim, às vezes você tem um problema e você vai no site consumidor.gov, você vai no Reclame Aqui, você tem várias ferramentas. Que você pode os PROCONs realmente... e DECONs hoje tem a forma virtual. Então, você pode resolver antes do problema acontecer. E algumas ferramentas mais sofisticadas, né? Você tem, por exemplo, a gente tem um problema às vezes com a assimetria da informação. A gente diz assim, eu tenho direito a tal coisa. A proposta que a empresa fez é muito baixa, porque eu acho que deveria ser mais alta. Mas aí quando você tem acesso às outras decisões, outras multas, por exemplo, de DECON, você sabe, puxa, mas eu acho que isso aqui está dentro do que é esperado. Então a gente tem essas ferramentas extras. Outras ferramentas é como o próprio processo eletrônico, né? Outras práticas, linguagem simples. Então o próprio cidadão pode entrar no processo dele Exato. e entender não só o que o advogado dele colocou ou que o outro advogado colocou, mas também a decisão judicial. Obviamente que isso não tira a função e a importância e a relevância do advogado, mas ele vai ao encontro do interesse do advogado, que é que aquela parte entenda bem aquela decisão. Então, isso, por exemplo, um processo mais rápido, né? E aí até para o advogado ele fica numa situação, puxa, mas sim. demora o cliente, puxa, será que não está faltando nada? Porque está demorando demais e tal. Então, um processo mais rápido também é bom para o advogado nesse sentido de resolver o problema. Então, e outras coisas, por exemplo, um banco de dados de jurisprudências que o próprio juiz acessa, ajudando na uniformização das decisões judiciais, né, que você vê lá nas cortes superiores. Então, assim, você tem ferramentas que os operadores do direito, quem está ali no fórum também, o juiz, o analista, o técnico, que facilitam e tornam o trabalho dele mais rápido, que tornam também o processo mais rápido. Então, o uso da inteligência artificial também, tudo isso como ajudando, suporte, né, para o trabalho. Olha, a gente tem aqui até uma pergunta. Olá, doutor André Peixoto, bom dia. Eu sou o Carlos. Eu queria saber a diferença do PROCON e para o DECON e quais são os tipos de, por exemplo, de problemas que a gente pode recorrer aos dois. Na perspectiva do consumidor não tem grandes diferenças. É que lá no Código de Defesa do Consumidor, numa lei que é dos anos 90, ele falava que o poder público e a iniciativa privada deveriam promover ações para facilitar a resolução desses conflitos nas relações de consumo. Então, por exemplo, você tem, falando aqui do Ceará, né, o DECON é uma área, um departamento de defesa do consumidor que é ligado ao Ministério Público do Estado de Ceará. Perfeito. O PROCON ele é ligado à Prefeitura Municipal de Fortaleza. Né? Mas aí você também tem outras iniciativas. Um do governo e outro do Estado. Isso. Então você tem do município, outro do Estado, então dentro daqueles órgãos. Então, assim, você pode ter outras iniciativas também. Claro que tem algumas diferenças internas na aplicação de penalidades, mas ambos são órgãos que defendem o consumidor. E o tipo de resolução que direciona para os dois, qual é? É muito similar, muito parecido, né? O consumidor faz a reclamação, o fornecedor, né? A empresa, aquele fornecedor de produto e serviço, tem uma oportunidade para se manifestar, fazer uma defesa, esclarecer, ou até já propor algum acordo, se não vai para uma audiência e depois ele vai para uma decisão administrativa. Essa decisão administrativa vai gerar uma multa, pode gerar uma multa, né? Para a empresa, mas ali o consumidor vai ter que ir ao judiciário para buscar o seu direito efetivo. Mas ambos são órgãos que acolhem, recebem reclamações e dão direcionamentos. Momento, né? Exatamente. Porque lembrando, na relação de consumo, a empresa pode tanto sofrer uma multa administrativa, como também ter que indenizar, reparar aquele dano que o consumidor sofreu. Isso em esferas distintas. Perfeito. Olha, temos também, eu queria saber quais são os impactos positivos que você já percebeu na prática, né, da advocacia aí, na vida dos cidadãos, com o uso crescente dessas ferramentas digitais realmente em relação ao direito. Pois é, o processo eletrônico mesmo tornou mais acessível. Hoje o advogado ele pode, por exemplo, trabalhar ou levar o trabalho ou atender uma determinada demanda em qualquer lugar. Então isso facilita muito para o advogado também. Ele pode, acessando o processo, pode falar com o cliente por ferramentas de comunicação, peticionar, né? Antigamente você fazer uma petição, uma peça, né, do processo, aí você imprimia, assinava, aí ia no fórum, às vezes pegava fila, protocolava. Nossa. E tal. Hoje você terminou a peça, assina eletronicamente e entrega. Então, assim, para a vida do advogado facilitou demais, faz com que ele tenha uma melhor qualidade de vida, possa atender mais clientes. E principalmente, né? Porque o advogado ele fazia literalmente tudo. Então, assim, era um vem e vai que não tinha fim, né?
E aí a gente vê realmente não só para ele, mas também para aquela pessoa que está o reclamante, né? Isso. E o reclamado. E o acesso à informação, né? Por exemplo, bem antigamente mesmo, antes de eu entrar na faculdade, você tinha jurisprudência, que é assim, outras decisões judiciais. Aí recebia uma revista de jurisprudência, aí tinha que ler, esperar, recebia, sei lá, todo mês. Hoje o advogado ele pesquisa decisões judiciais, às vezes que saíram ontem. Nossa, então, muito assim, legal. ele tem um acesso à informação mais rápido, mais célere, mais rico, né? Então, isso vale também para o juiz, para o promotor, para o defensor público, todos, né? para os outros operadores. Então, assim, essas ferramentas já facilitam muito o advogado. E agora, com a inteligência artificial, ele não vai substituir esse trabalho, ele vai ser um grande suporte, uma grande ferramenta. Um aliado, né? Um aliado que os operadores do direito têm. E aí, acesso também a, por exemplo, jurimetria, que é um balanceamento das decisões. Por exemplo, eu vou entrar com uma ação trabalhista. Sim. Então, você já sabe como é que são as decisões, qual é o percentual. Então você sabe, olha, apesar do, sei lá, discordar daquela tese, 80% das decisões são contrárias ao que eu penso e eu perderia esse recurso. Aí você pode fazer uma análise de, mesmo assim, vale a pena eu ir recorrer porque eu estou com um elemento novo, eu tenho um argumento novo, uma tese nova, ou não, dizer, puxa, olha, apesar de eu acreditar, mas a probabilidade é baixa, aí o advogado junto com o cliente tomar uma decisão de recorrer ou aceitar uma proposta. Não. Enfim, então você tem, a jurimetria ajuda muito em tomadas de decisão mais assertivas nos casos jurídicos. Olha que interessante, né, gente? Estamos recebendo aqui nos estúdios da Tempo FM nosso querido André Peixoto, ele que é especialista em direito digital e proteção de dados. Tem alguma coisa que você gostaria, assim, para poder finalizar? Olha, eu acho que essas ferramentas vêm em benefício, a gente tem que pensar em primeiro lugar do cidadão que procura a justiça ou o cidadão que procura o conhecimento jurídico, né? Não necessariamente é com o operador de direito, porque hoje você tem essas ferramentas, né, que você pode consultar, hoje tem muito portal, muita informação para o cidadão. Então, o foco é nesse cidadão, né? Mas também, quem estiver ouvindo a gente aí que quer entrar nessa área, que gosta do direito, quer estagiar, quer estudar, também é uma renovação, né? Porque quando você olha, você pensa, é muito conservador, é muito tradicional. E hoje você tem várias áreas, várias ferramentas que tornam o direito muito dinâmico mais fácil, né? Em qualquer esfera, né? Pública ou não a privada. Então, que o cidadão ele possa também se informar das ferramentas que ele tem, né? De resolução de problema, de conhecimento, que o conhecimento sempre é interessante. Com certeza, sem dúvida alguma. E sem dúvida, gente, essa tecnologia ela veio realmente para tornar tudo muito mais acessível para todos, né? Sem dúvida alguma. E aí um detalhe, hoje ainda muita gente está talvez ouvindo, diz, puxa, mas o meu processo demora tanto, mas ainda temos, eu não estou falando assim que tem tudo resolvido, né? Mas a gente tem muito problema ainda, muito a que se avançar. Mas assim, mas a gente tem muita coisa já realizada e o judiciário de um modo geral, a advocacia, estão muito atentas a essas inovações. Olha que interessante. Recebendo aqui nos estúdios da Tempo FM, nosso querido André Peixoto, ele que é especialista em direito digital e proteção de dados. Quero que você